Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje teremos o episódio perdido de Flapjack. Todos nós conhecemos o Flapjack, aquele garoto de cabelinhos loiros do Cartoon Network, sempre irritando o Capitão Falange e tal. Bem, para quem não sabe, há um episódio que os animadores deixaram fora de ar, e é muito perturbador. Flapjack foi cancelado há pouco tempo atrás, e os animadores pretendiam encerrar a série com um episódio chocante. Mas não o fizeram. Eles fizeram uma cópia do episódio final, mas nunca o lançaram, porque o desenho era visto por um público pequeno. Por coincidência, eu estava no meio deste grupo. Conheci um dos animadores, e ele me levou para uma exibição especial. Porém, o que eu vi era completamente imaginável. O desenho animado começou normalmente, com a introdução e tal. O cartão de título para o episódio era Goodbye, Flapjack. Apenas um texto simples, com um fundo preto. Ao invés de uma música boba e animada na hora de mostrar o cartão de título, não havia nenhum som, somente um sussurro fraco. Eu não conseguia entender o sussurro, mas acho que ele dizia repetidamente: Adeus, Flapjack. O início do episódio mostrou Flapjack pulando ao redor do cais. Então, o Capitão Falange o impede e diz alguma coisa em latim. Pelo que eu pude entender, ele havia dito: Subsisto cursor inter navale, que significa: pare de correr na doca. Ainda bem que tinha aprendido latim no ensino médio, mas fiquei me perguntando por que diabos eles teriam feito aquilo. De repente, Flapjack começa a rir, de um jeito muito assustador, e em seguida olha para o capitão, com uma expressão muito vazia. Bolha vem nadando em direção a eles, e quando chega, pergunta em um tom bem calmo: O que está acontecendo por aqui? Falange, você está ensinando o que Flapjack deve fazer? Falange começa a rir, muito maníaco. Flapjack parecia muito triste. Bolha começa a gritar com o capitão: Pare de rir! E em seguida, todos os personagens no desenho pararam. Ficou tudo em silêncio. Flapjack olha para a tela com um olhar vazio. Então, a tela ficou em estática durante uns 10 segundos. A cena então volta ao cais. Flapjack correu em direção para a loja de doces, com uma aparência muito triste e depressiva no rosto. Ele entra na loja de doces e não havia ninguém lá. Estava tudo escuro. De repente, Flapjack se senta e começa a chorar. Então, o Luiz Hortelã sai da sala dos fundos, perguntando: O que há de errado, Flapjack? Flapjack encara Pete, com uma cara muito nervosa e demente. A expressão dele arrepiou até os pelos das minhas costas. Ele então correu para fora da loja de doces em direção ao cais. O capitão estava sentado no banco, em frente ao mar. Flapjack veio correndo para ele. Flapjack em seguida saltou para o mar, e Bolha começou a correr atrás dele gritando: Não, bebê, não! A tela mostra Flapjack afundando para o fundo do mar. A cidade inteira olha em direção ao cais. E o capitão começa a rir. Bolha então volta segurando o cadáver de Flapjack do mar e joga no cais. Então Bolha olha para a Falange e grita com uma voz desesperada: Ele era apenas uma criança, Falange. O que há de errado com você? Foi a cena mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Um dos cidadãos diz: É tarde demais. O médico olha para Flapjack e por fim diz em uma voz muito baixa: Ele está morto. Todos os cidadãos se afastaram cabisbaixos. O episódio terminou com Bolha chorando ao lado de Flapjack e com o capitão se afastando cabisbaixo também. A tela desaparece. Ela fica preta por mais ou menos 1 minuto. De repente, a tela rapidamente pisca. A imagem do corpo de Flapjack morto, mutilado com uma piranha presa no resto dos seus braços, se contorcendo por ar. Então, a tela começa a piscar. Imagens muito assustadoras de Flapjack. E por fim, dizia na parte inferior da tela: Descanse em paz, Flapjack. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso gostou, deixa o seu gostei, adicione os favoritos e caso conheceu o canal agora, se inscreva.
Muito obrigado a todos que assistiram e fiquem bem.